Guaíba no Ar tem estreia hoje aqui na tela da Record Guaíba. O economista Everton Lopes, que está chegando para falar sobre economia na prática, viu? Sem enrolação, de um jeito leve para todo mundo entender. Agora fazendo parte do nosso time. Bom dia, Everton. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Muitos assuntos, então. Hoje a gente vai falar sobre investimentos seguros e também sobre a Black Friday. Ontem, o dono do Banco Master foi preso em São Paulo. Ele foi detido no momento em que tentava embarcar para o exterior. A empresa foi dissolvida pelo Banco Central. E agora, correntistas e investidores vão ter que acionar o Fundo Garantidor de Crédito para reaver valores. A gente fala sobre isso com o Everton em seguida. Roda a reportagem. Com sede na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, o Banco Master tem esse nome desde 2021. Mas nasceu como corretora máxima na década de 70 e só se tornou banco nos anos 90. Em dificuldades financeiras, a instituição passou para o comando de Daniel Vorcaro em 2018. Na gestão dele, o banco teve um salto no patrimônio de 219 milhões de reais para 5 bilhões de reais. Para conseguir tamanho crescimento, o Banco Master investia em empresas em crise e oferecia no mercado CDBs com remuneração muito acima do que normalmente é pago pelas instituições financeiras. CDBs são certificados de depósitos bancários emitidos por instituições financeiras. É um tipo de investimento em que o correntista empresta dinheiro ao banco por um tempo em troca de juros. O Banco Master oferecia remuneração até 40 pontos percentuais acima da praticada pelo mercado. O banco, quando ele paga taxas maiores do que as tradicionais, significa que ele precisa pagar um prêmio, ele precisa pagar mais para conseguir esse dinheiro. Porque se ele pagasse a mesma coisa que um banco tradicional, ele não conseguiria esses valores. Então, por isso, quem está fazendo essa aplicação, ela quer remunerar melhor o seu investimento. Por outro lado, ela está assumindo um risco maior. Correntistas e investidores do Banco Master estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos até R$ 250 mil de saldo por CPF ou CNPJ. Acima disso, a devolução de valores não está garantida. Tudo aquilo que ultrapassar entra na fila de recebimento da massa falida. Primeiro, eles vão quitar todos os custos com a liquidação do banco. Depois, todas as tributações devidas. Se sobrarem valores a receber, o banco ele entra em contato com os clientes e faz a distribuição, caso tenha algo a pagar ainda. Agora, Everton, com toda essa questão, fica sempre aquela dúvida. Como saber se o investimento é seguro? O CDB, por exemplo, segue sendo uma boa opção, porque até então era considerado um investimento bastante seguro. Mas com essa diluição aí do banco, como é que fica? Bom, primeiro, tudo tem a ver com perfil, não só de investidor, mas também comportamental. As pessoas precisam entender que se alguém está oferecendo um CDB com um percentual de acima de 115%, por exemplo, que é a média de mercado pagando bem, tem que olhar quem é a instituição, se é uma instituição segura, se você está investindo qual o valor, porque tem a situação do Fundo Garantidor de Crédito, As pessoas podem ficar em problemas se caso o banco vir a falir, como foi o caso do Master. E tem uma questão relacionada à segurança também. Se paga mais, muitas vezes é um investimento menos seguro, e aí tem que verificar a idoneidade do banco. As pessoas têm que ficar atentas a isso também. Exatamente isso, A instituição financeira, ela é o que vai solidificar, no caso, o investimento. Então, nunca abaixo de 100% do CDI, que a gente pode comparar aí como se fosse uma Selic, digamos assim, E a partir daí, não muito além também, porque senão as pessoas podem correr riscos. E aí eu digo, Risco é perfil de investidor. Pode amanhecer com o coração palpitando. Bom, e para quem não tem tanto assim para investir, por exemplo, sobrou aqueles R$50 do salário, vale a pena investir mesmo com esse valor mais baixo? Como fazer para render? Sim, sempre vale a pena, Não é uma recomendação. O que as pessoas podem entender assim, hoje a partir de 30, 40, 50 reais tem o Tesouro Direto. Tem CDBs também que estão pagando boa rentabilidade, mas de novo volto a confirmar, Olhar perfil da pessoa, do investidor, comportamental também, e se a instituição é segura. Perfeito.
Perfeito. Olha, na última sexta-feira de novembro vai ter a tradicional Black Friday aqui em Porto Alegre. Conforme uma pesquisa do Cindy Lojas, essa data deve movimentar mais de R$1 bilhão. Everton, o economista do Cindy Lojas, Rodrigo de Assis, chega aqui para falar conosco sobre esse assunto ao vivo. Bom dia, Rodrigo. Deixa eu te dizer que o Everton, que é o economista, nosso comentarista aqui no Guaíba no Ar, também está aqui. Olha, vou deixar vocês dois conversando, viu? Vou ficar aqui só assistindo para a gente falar sobre essa Black Friday. Agora, eu queria começar, e aí vou encaminhar para o Everton, qual é o impacto desse bilhão que esse bilhão pode causar na economia aqui em Porto Alegre? Como é que essa movimentação impacta por aqui? Bom dia, Rogério, tudo bem? Bom dia, bom dia. Me diz uma coisa, assim, ó, tirando aí, levando a pesquisa de preço que todos devem fazer e também aquela de não cair comprar pela metade do dobro, né? Quais as recomendações melhores aí que a gente poderia indicar aos nossos telespectadores? Bem, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu colega economista está aí, então vai ser um prazer trocar essas informações contigo. A primeira coisa que a gente sempre fala em relação a consumo, né? Nós somos do varejo, então a primeira preocupação é como gastar o dinheiro, né? Gastar o dinheiro com planejamento, gastar o dinheiro dentro das suas possibilidades, olhando lá para frente, quais as condições de pagamento que tu vai fazer, se tu vai pagar parcelado, vai pagar à vista, tudo isso tem que ser levado em conta. Vocês estavam falando antes sobre taxa de juros, né? A taxa de juros hoje está muito alta, então se for pegar um empréstimo, se entrar no cheque especial, tudo isso envolve juros, né? E como os juros estão muito altos, então a gente acaba demorando muito mais para pagar um empréstimo ou um cheque especial. Então, tomar esse cuidado, né? A Black Friday ela traz tantas possibilidades, né? Como a pesquisa mostrou, né? É uma movimentação enorme de dinheiro na cidade, em Porto Alegre. Então, planeja o seu consumo, a sua compra, planeja onde vai comprar, verifica se a loja existe de verdade, se não é um golpe, né? Todos esses cuidados são importantes para que tu tenha uma boa compra e que tu compre num bom preço, né? Como tu comentou, aí a gente está um pouco ressabiado, né? Na Black Friday com essas promoções que não são promoções, né? Mas tudo isso vem de pesquisa, e a nossa pesquisa de Black Friday mostrou isso também, de que os consumidores estão muito atentos, estão pesquisando o preço há mais de ano para poder fazer uma boa compra nesse período de ano. E o importante, deixa eu até complementar, é que as pessoas tenham assim, ó, que compre o que precisa, quando precisa, não só porque está na promoção, né? Esse que é o importante. Acho que é a parte mais difícil também. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Um ótimo dia para ti. Eu quero para vocês. E para a mulherada, acho que essa é a parte mais difícil realmente, viu, Everton? Dá vontade de comprar, tá tão barato, tão bom, mas está precisando? Tem que comprar na hora certa, né? Exatamente. É isso aí. Obrigada por hoje. Até quarta-feira. 8h10.